Nós temos aqui 6 números, dos quais 5 são irracionais. Eles envolvem a raiz quadrada de números que não são quadrados perfeitos. E a nossa meta com este vídeo é verificar se conseguimos, sem calculadora, organizar estes números em ordem crescente. E eu sugiro que você pause o vídeo e veja se consegue fazer isto sozinho. E eu vou te dar uma dica. E a dica é que a raiz quadrada de 2 é 1, alguma coisa. Raiz quadrada de 3 também é 1, alguma coisa. E como é que nós vamos fazer para comparar estes números? Vamos começar pelo seguinte. Vamos considerar um certo número a que seja maior que zero, ou seja, um número positivo. E vamos considerar que esse número a é menor que um outro número b, o que nos permite concluir que o a elevado ao quadrado também é menor que o b elevado ao quadrado. Ou seja, tem um número menor que o outro, positivos, todos positivos. Então, ao elevar o a ao quadrado e o b ao quadrado, o resultado do a ao quadrado é menor do que o resultado do b elevado ao quadrado. E a ideia agora é justamente, aproveitando que estamos lidando com raízes quadradas, comparar não diretamente os números, mas os seus quadrados, ou seja, elevar cada número ao quadrado para comparar depois, já que todos são positivos. Vamos começar por este aqui. Vou elevar 4 raiz de 2 ao quadrado, ou seja, eu vou efetuar 4 raiz de 2 vezes ele mesmo. Já que é uma multiplicação, então eu posso trocar a ordem dos fatores sem afetar o produto, o resultado. Eu vou escrever 4 vezes 4 vezes a raiz de 2 vezes a raiz quadrada de 2, o que nos vai dar 4 vezes 4 são 16, vezes uma raiz quadrada vezes ela mesma, vai dar simplesmente o número que está no radicando, que é o 2. E isso, finalmente, resulta em 32. Para o 2 raiz de 3, vamos fazer exatamente a mesma ideia, mas eu vou escrever, para ir um pouquinho mais rápido, o 2 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado e trabalhar com isso. Ou seja, em vez de multiplicar ele por ele mesmo, vou elevar ao quadrado. E quando eu tenho um produto aqui nos parênteses, eu posso elevar cada fator ao quadrado, ou seja, eu terei 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado. 2 elevado ao quadrado resulta em 4, vezes raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado resulta em 3. Ou seja, o resultado aqui é 12. Seguindo a mesma ideia, 3 raiz de 2 elevado ao quadrado, vou seguir os mesmos passos do exemplo anterior, 3 elevado ao quadrado, 9 vezes raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, 2 e 9 vezes 2 resulta simplesmente em 18. Vamos para o próximo. Raiz quadrada de 17 elevado ao quadrado, bem, já sabemos que vai ser 17. Agora, o 3 raiz de 3 ao quadrado, vamos seguir a mesma ideia anterior. Então, 3 elevado ao quadrado, 9, vezes a raiz quadrada elevado ao quadrado cancela 3, e o resultado aqui é 27. Finalmente, eu tenho também que elevar este ao quadrado. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, o resultado, 25. Agora, só falta ordenar, então, do menor para o maior para obter a ordem crescente. Agora, é só analisar. O menor número que nós temos aqui é o 12, mas não é para ele que vamos olhar, é para o 2 raiz de 3. 12 é o quadrado do 2 raiz de 3, mas como só temos números positivos, comparar os seus quadrados e os números vai nos garantir a mesma ordem. Então, o primeiro deles é o 2 raiz de 3. O próximo número, 17. Então, a raiz quadrada de 17 é a próxima que aparece aqui. O próximo quadrado na sequência é o 18. Então, o número em questão, 3 raiz quadrada de 2. Depois do 18, nós temos o 25. 25 é o quadrado do 5, é o 5 que nós vamos colocar aqui. Bem, na sequência, nós temos, então, o número 27. O número 27, que é o quadrado do 3 raiz de 3. Então, aqui vem o 3 raiz quadrada de 3. E, finalmente, o 32,
que é o quadrado do 4 raiz de 2, portanto, 4 raiz quadrada de 2 é o último da lista. Colocamos, então, sem a calculadora, em ordem crescente, aqueles números que estavam acima. Usando os quadrados dos números positivos, então, pudemos organizar em ordem crescente estas situações que envolveram também números irracionais, raiz quadrada de números que não são quadrados perfeitos. Até o próximo vídeo.